programa. Bom dia, queridos amigos que nos acompanham. Bom dia ao meu querido, poderoso diretor Alexandre Domingues, que está sempre aqui nos acompanhando. E hoje com a presença mais que especial do senhor embaixador Celso Santiago Riquelme, meu querido amigo, a pessoa a quem admiro o mundo e o meu grande preceptor nas pouquíssimas palavras, Alexandre, que eu falo de Guarani. Para quem nos ouve, só uma pequena informação, eu também não sabia. Lá no nosso Paraguai se fala também, além do espanhol, o Guarani, como língua oficial. Senhor embaixador, muito bom dia. Muito bom dia, Marcos. Muito bom dia, Alexandre. E muito bom dia para toda a belíssima audiência deste programa. Senhor embaixador, é um grande prazer recebê-lo. É um enaltecimento, enobrece muito o nosso programa de hoje. Então, gostaria de saber, senhor embaixador, que contasse um pouquinho para aqueles que nos ouvem, que nos acompanham aqui no Próxima Estação Hungria, como é que foi sua vocação para a carreira diplomática. Veja, o senhor que hoje é um embaixador, quer dizer, o ápice da carreira, né? Um vencedor dentro de uma carreira lindíssima, que é a carreira diplomática. Conta pra gente um pouquinho como começou essa história. Como não? Era aproximadamente nos anos 1990 que um amigo embaixador, era amigo de peito, era muito mais velho, obviamente, e ele foi que me convidou para ingressar nas filas da diplomacia. Foi ele que de alguma maneira me indicou para começar a estudar, e foi assim que estudei, ingressei na carreira diplomática, fiz carreira. E então hoje já eu tenho o rango de embaixador. Puxa vida. Foram 30 anos. 30 em agosto anos. fez 30 anos de serviço. Puxa vida, que carreira linda, que bonito. Sim, senhor. E muito esforçado, né? Porque muitas vezes a gente pensa que as pessoas, né, geralmente pensam que a carreira diplomática sempre é só tapete vermelho e champanhe, mas acho que não é só isso, né? Não, de jeito nenhum. Esforçado, poderia te dizer que não é muito esforçado, não, mas leva muitos renunciamentos, especialmente da família. E nossos filhos, eu hoje tenho 2 filhos já de 24 e 22 anos, eles também sofreram porque fizeram amigos onde a gente toca estar, faz amigos. Depois, por causa do trabalho, eles têm que... Mas tem uma visão muito mais interessante também agora, que eles têm amigos em vários lugares do mundo. Essa é a outra vantagem que nós tentamos ensinar a eles. Mas o trabalho é muito bonito, obviamente tem muitos momentos em que tem que a cordura, tem que tragar muitos malos momentos. No meu caso, eu estive desde 2014 a 2019 estive na Venezuela, tive que tragar muitos momentos amargos, eu vi muita gente sofrendo, passando mal, e isso chega. Ah, eu imagino. Golpeia no... É difícil. Eu nunca vi pessoas na Venezuela, por exemplo, procurando no lixo algo de comer. Isso eu vi. E eu vi que eles, quando achavam, era direto para a boca. Puxa. Não era limpar nada, era uma fome. Qualquer coisa que podia, direto à boca. Uma fome absurda. Isso foi 2013, não, isso foi 2018. Um momento muito difícil da Venezuela. Pois é. Mataram muitos políticos lá.
os jovens tinham feito alguns marchas contra o governo, muitos foram mortos. É uma situação muito difícil, né? Uma situação humana muito difícil. E esse revela também um lado da carreira que o senhor, como, na realidade, como um diplomata, o senhor também é, além de um político, de uma certa forma, é um observador, né? Sem dúvida, claro. Então, não é tão fácil. Tem lugares onde é muito mais fácil, mas tem outro tipo de pressões também. Mas não tudo é cor de rosa no nosso trabalho. É um bom trabalho, sim, mas, como insisto, tem muitos renunciamentos também. Eu imagino. E assim, para quem está nos ouvindo hoje, né, que está nos ouvindo, nós temos aí uma audiência fiel em Jaraguá do Sul, temos uma audiência também aqui em Curitiba, uma audiência fora do Brasil, né, na Áustria. Um abraço aí àqueles que nos ouvem agora fora aqui da nossa Curitiba, hoje, uma quinta-feira de sol, né? Uma coisa difícil aqui em Curitiba, né, senhor embaixador? Depois de 3 semanas, o sol saiu ontem. Saiu ontem. Firme. Então, para quem nos ouve e que está pensando, então, o senhor embaixador contou, né? Falou assim, puxa, então foi um amigo e tal, mas para quem nos ouve, então o senhor hoje que está no ápice da carreira, né? Que teve o sucesso numa carreira belíssima, o que o senhor diria para esses que estão pensando em ingressar na carreira diplomática? Para eles, diria que se preparem, que estudem e que eles, o melhor que tem, dê por seu país. Tem muito espaço para se desenvolver, mas em todos os ministérios das relações exteriores, eles procuram sempre os melhores. No nosso país, hoje, só por falar disso, cada ano temos 15 vagas. Nossa. 15 vagas e entram só os mais qualificados. Então é uma elite da elite. Exatamente. Tem que estudar, tem que se esforçar muito, ou se esforçar menos, mas tem que passar um exame, uma prova muito rigorosa. Eu sei que é assim no Itamaraty, eu sei que é assim no nosso país, no Chile, na Argentina também, no Peru também. Tem que se preparar muito. E o senhor embaixador havia falado com relação a esse momento triste que presenciou, né? Como alguém que tem que caminhar entre o céu e o inferno, né? Não pode, até pela própria função, não pode se imiscuir em nada. Não. Mas e o momento melhor? Qual foi? Qual foi o momento mais assim, dissesse assim, olha, na minha carreira, o que eu mais gostei nessa minha trajetória de 30 anos? Profissionalmente foi ter recebido o que o chanceler tinha me agradecido pelo trabalho realizado, especialmente na Venezuela. Olha só. Pela circunstância, especialmente o que aconteceu na Venezuela, pela circunstância, eu teria, às vezes, fazíamos até 3 informes diários. Nossa. Por conta de que as coisas mudavam por horas, às vezes, nos momentos mais difíceis. E na Venezuela tive a oportunidade de ter colegas muito bons também, então nós tínhamos acesso a muitas informações que cada quem passava seus países. Eu tinha contato direto com o chanceler da época. Me lembro uma vez ele estava em Bruxelas e era 4 horas da manhã. Me chegou uma informação. Não, acho que eram 3 horas da manhã em Sudamérica e lá era 8, 9 horas da manhã. Então eu chamei para ele, dei a informação e ele me falou: você que hora dorme? Eu falei para ele:
diplomático paraguaio não dorme, chanceler. Olha aí. Então o senhor está revelando uma outra faceta do serviço, da função, Sim. que é uma faceta que não tem jornada de trabalho estabelecida, Não, né? não tem. Nós estamos 24 horas, nós temos que estar 24 horas ao serviço do nosso país. Olha aí. Não, nós não temos sexta santa, domingo. Você tem que estar atento, procurando toda aquela informação que vai ser bom para você se desenvolver bem e para transmitir a teu país. Que bacana, que bacana. Então, olha, os senhores que estão nos acompanhando, aqueles que pensam em entrar na carreira diplomática, ficam aí as dicas do senhor embaixador, um vencedor na carreira e meu amigo, uma pessoa aí que eu tenho uma profunda admiração, porque ele tem uma profunda admiração, tanto pela pessoa que é, uma humildade, uma simplicidade, né, como os ouvintes já podem constatar, e também de um conhecimento muito profundo. Vamos explorar isso um pouquinho mais, senhor embaixador. Claro. Conte pra gente qual é a impressão que o senhor tem aqui do Paraná, de Curitiba. Quais são as suas impressões do povo paranaense com relação ao povo paraguaio? O que o senhor diria pra gente? É a segunda vez que me toca estar em Curitiba. Há 20 anos já estive aqui por 1 ano e 8 meses. E agora foi desde 2022 que estou de novo aqui no Paraná. Nossa, eu posso dizer que Paraná é Paraná e Curitiba é uma das melhores cidades onde já morei. Poxa, tem um clima adorável, por mais que a gente às vezes não vê o sol. Mas o clima laboral, as pessoas muito respeitosas e o melhor que posso falar é que eu vejo uma Curitiba limpa, ordenada. Eu vejo muitas pessoas crescendo, se desenvolvendo. Posso ver que Paraná é um supermercado de Sudamérica, do mundo, é um supermercado do mundo. Tudo que produz, tanto leite, que produz peixe, a tilápia que exportam, tudo que produzem exportam para o mundo, frango, porcinos. Tem um crescimento permanente. Paraná já não tem como crescer. Olha só. Não tem como crescer, sim. E o Consulado Geral aqui em Curitiba, aquela belíssima, linda casa no Batel, não é isso? Sim. O consulado está bem do lado do centro europeu. É um castelo. Olha aí, lindo. É um castelo, tem 100 anos acabo de cumprir 100 anos de sua inauguração. E sabemos que esse edifício pertenceu à família Abdo Vitar. Olha só, que bacana. E o que tem de diferente lá, senhor embaixador? Porque eu acho que não é só um consulado geral, né? Acho que tem mais alguma coisa ali. Sim, acontece que o Consulado do Paraguai assinou um convênio com a Secretaria de Cultura de Curitiba, do Paraná, e nós temos lá uma bienal, uma mostra permanente de produtos, só que esses produtos que estão exhibidos lá são de artesãos paraguaios. Ah, então ela tem uma exposição ali. É uma exposição permanente, sim. Ah, que bacana. Então são as obras ali que foram selecionadas, que foram cedidas para o Consulado Geral, e aí estão em exposição. Exatamente. Acho que por falta de espaço também eles pediram para nós, porque o castelo é bem grande, tem muito espaço, e temos muitas obras, muitas relíquias lá que estão exibidos para que o povo, quem quiser, possa visitar. Ah, quem quiser. Então Só aberto, só avisar. É só avisar. Então liga lá para o Consulado Geral. Então vocês que nos acompanham, nossos amigos que estão aí com o Próxima Estação Hungria, quem quiser fazer uma visita
ao Consulado Geral do Paraguai e conhecer essas obras de arte, só dar uma ligadinha, né? Sim, senhor. Para poder se identificar direitinho, porque mesmo Claro. porque é uma repartição pública, né? Sim. Oficial, então, e pode daí conhecer essas obras que estão à exposição. Puxa vida, eu agora eu quero conhecer o outro lado também do nosso senhor embaixador, Celso Santiago Riquelme. Gastronomia, senhor embaixador. O senhor sabe que nós gostamos do tema, né? Toda hora nós estamos falando nisso. Sim. Eu falo toda hora para o senhor embaixador do queijo paraguaio, né? Para se fazer a tipaguaçu. Tipaguaçu. Sim. Da cozinha paraguaia. O que nós temos aí que nós poderíamos dizer assim, olha, a iguaria, o prato nacional, qual seria? Olha, o ano, no 2024, dos pratos paraguaios foi eleito como uma dos melhores pratos do mundo e o nome dele é Bori Bori. Bori Bori. Bori Bori, sim. Ele é feito de sopa e tem umas bolinhas de milho com queijo por dentro. Olha só. Então, esse prato, por exemplo, a Starbucks nos Estados Unidos está servindo como um dos pratos deles. Olha só. Sim, nos senhor. Estados Unidos. Nos Estados Bori Unidos. Bori. Bori Bori. Esse é Guarani. Esse é Guarani, sim. Significa Bolinho seria. bolinhos. Bolinho. Um bolinho, porque é bolinho. como um bolinho de milho com queijo dentro e vem na hora de quando está por estar a comidas, você joga na sopa. Na sopa joga os bolinhos e dá um sabor muito especial. Diferente. Aqui em Curitiba a gente acha algumas tipas, né? O pessoal não fala tipaguaçu, né? Mas o pessoal fala chipa. Aqui em Curitiba sim. é chipa, né? Mas vem no formato que é uma meia-lua, né? Sim. Tem lá o seu queijo. O que o senhor acha? Eu costumo comer também, Olha porque aí. às vezes não consigo trazer de lá. Mas essa assim, a chipa é feita de amido. Seria polvilho. Polvilho com a mesma mistura, quase a mesma mistura com como que se faz o pão de queijo. Olha aí. Só que lá nós misturamos com milho. Lá no Paraguai misturamos com milho, então o sabor dele é diferente. Olha só. E ele leva queijo, milho, obviamente, queijo, ovo, leite. Olha só, então é um pouquinho para- diferente da nossa. para o Né? horno, É um sim. primo, vamos dizer assim, são primas as receitas, né? Pão de Sim. queijo e Sim. tipa, né? Assim E mesmo. tipaguaçu tem algum significado? Chipaguaçu é porque, sim, a chipa porque é mais grossa, porque esse sim ele já leva cebola, frita a cebola, mistura com milho, ovo e também leite. Mas o tipo de milho é diferente. Olha só. O tipo de milho é diferente. Olha Esse só. é o chipaguaçu, porque seria como uma torta, para entender melhor. Seria como uma torta. Igualmente, temos também a sopa paraguaia, que é reconhecida mundialmente. Só que, para quem não conhece, a sopa é a única sopa sólida do mundo. Porque olha aí. também é como torta, né? Mas então, agora eu tenho que explorar também essa aí, porque também eu não vou dar o spoiler, porque o senhor embaixador já me contou. Por que sopa paraguaia? Por que esse nome? Sopa paraguaia. É uma anécdota que vem da época da colônia. Não, após da colônia, já com o presidente Francisco Solano Lopes, que foi visitado por um diplomata e daqueles dias, acho que nesse momento ele pediu uma comida que acostumam, que até hoje comemos. Lá tinha um nome em Guarani. So'o é carne com
com milho, uma polenta. Vocês queriam, não uma polenta frita, uma polenta hervida seria. Só que se descuidou a cozinheira, a carne acabou e a polenta, o milho, se cozinou um pouco demais. Então a cozinheira teve que levar a comida e fala a anedota que olha para a cozinheira, que isso? Perguntando assim com os olhos. E a mulher respondeu em guarani: opa, acabou a carne. Olha aí. Então, a conversa continuou com aquele diplomata e no final, ao se despedir, aquele diplomata falou para ele: muito obrigado, foi muito delicioso a sopa paraguaia. Ele, como a mulher falou, a cozinheira falou sopa, ele entendeu sopa. Olha só. E daí que nasceu a sopa paraguaia. A sopa paraguaia. Sim, essa é a anedota dele. Então, meu querido diretor Alexandre Domingues, então agora nós aprendemos mais um aspecto interessante, né, da carreira diplomática, né, que também os diplomatas também são sujeitos de eventos que vão se prolongar no tempo, né? Como a sopa paraguaia, que hoje nós temos aí, quem tiver a oportunidade de degustá-la, né, e puder provar esse pedaço de história tão rico, tão bonito dos nossos queridos amigos e irmãos do Paraguai, pode agora também desfrutar dessa história, conhecer um pouquinho a origem tão importante e tão rica desse prato, que é um prato, né? Eu tive a oportunidade, dando spoiler, de no consulado geral provar a sopa paraguaia. E vou dizer, tava bom, viu, meu diretor? Tava gostoso. Tava gostoso. Fora as outras coisas, que estavam todas as iguarias ali, preparadas a esmero. E ainda bem que a cozinheira da época, né, acho que devia estar apaixonada, porque dizem que na cozinha, quando a gente esquece alguma coisa ou salga alguma coisa, é porque a gente está apaixonado. Então o amor sempre cria coisas boas, né, senhor embaixador? Pois é. Né? Então, eu queria lhe perguntar, agora o senhor me falou o milho, né? Então, hoje o Paraguai, como produtos importantes para negócios, então a gente teria o milho lá no Paraguai, porque eu sei que tem muita produção agrícola lá, né? Sim. O Paraguai é o octavo maior exportador de milho do mundo. Olha só. Após de Brasil. O sea, primeiro está Estados Unidos, Brasil, Argentina, e sexto já está Paraguai. O Paraguai também é o octavo maior exportador de carne bovina. Ah, não me diga. Agora estamos começando um processo de desenvolvimento de carne porcina. Já hemos exportado, mas não temos muita capacidade ainda. Mas já hemos exportado para Taiwan vários contenedores de carne, para a Rússia também. Frango também estamos já exportando. Olha só. E Paraguai é a terceira maior frota de barcaça do mundo, depois de China e Estados Unidos. Nossa, que legal. Nós somos muito eficientes pelo rio. Toda a produção de Paraguai também, de Corumbá, Brasil, e parte da Bolívia sai pelo rio e vai até os portos de Buenos Aires ou Montevideo. E desde lá para os portos do mundo inteiro. Do mundo inteiro, exatamente. Mas eles descem toda a exportação do Paraguai, ou 98% da exportação do Paraguai que é para o mundo, sai pela hidrovia. Poxa vida. E sobe também, todas as importações nossas também sobe pela hidrovia. Essa questão da carne, ela é efetivamente mais nova, no sentido, para mim, pelo menos, né? Porque hoje a gente fala muito, aqui no sul, né? Se fala muito da carne argentina, da carne uruguaia, mas então o Paraguai também já está criando um rebanho, efetivamente, e qualidade. Como que foi isso, senhor embaixador? Esse foi quase, levou 20 anos fazer o teste também, e foram melhorando a genética.
e adequando qual seria a raça que melhor se dá com o nosso com a temperatura, porque lá é muito quente, lá no Paraguai faz muito calor, faz frio, faz muito pouco. Ah, olha só. Então é um estudo acompanhado por universidades, tá? Olha só. Aliás, acho que o Paraguai foi o único país no mundo também que exportou vacas em vida. Ah, olha só. Exportou, o sea, exportamos, sempre exportamos, né? Mas vacas, chamamos de vacas voladoras, porque foi feito em 2.000 cabeças de gado, foi enviado, acho que 5 ou 6 voos a Equador. Ah, pro Equador. Sim, senhor. Ah, que bacana, que bacana. As primeiras vacas voadoras do mundo foi feito desde Paraguai a Equador. Equador. E esse então é o gado que de corte no Paraguai. O gado, mas nós temos uma diversidade de raça no Paraguai. Brangus, Angus. O que mais se consome, acho que o Brangus, esse que é uma mistura de duas raças que se dá melhor no Paraguai e que a carne é macia e é exportada. Mas que bacana. Olha, eu realmente... Foi uma informação nova, então a você que gosta de um churrasco, que gosta de uma carne, vamos ver aí se nós provamos essa carne paraguaia, essa iguaria, né? Que efetivamente hoje, de agricultura em geral, né? A pecuária, a agricultura, hoje foi-se a época que era uma atividade feita sem um acompanhamento altamente especializado de universidades, de professores, de pessoas que estudam muito, né, Claro, senhor embaixador? sem dúvida. Hoje, como hoje a tecnologia ha avançado muito e de alguma maneira ajuda também para aqueles que têm grandes extensões de milho, soja. Eles precisam da informação da tecnologia e com isso eles optimizam os produtos. Olha Obviamente, do Paraguai temos centros que ajudam aos fazendeiros a melhorarem sua terra. Eles hoje já faz com drone, eles verificam em que setor exatamente precisa mais de um ou de outro mineral. Nossa. Ou de algo que melhore na qualidade e na produção. Então, só nesse local onde precisa, aí todo é feito, obviamente, pela tecnologia, com drones. Olha só. E aqui em Ponta Grossa temos um engenheiro paraguaio que está fazendo também isso. Que bacana. Aqui em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa? Em Ponta Grossa, olha sim. Que legal. Ele foi contratado por uma empresa aqui, porque o projeto foi dele. Então, com a ajuda da tecnologia, satélite, envolve um monte de coisas, mas tem informação correta e ajuda para que seja mais efetivo o produto, que seja melhor e utilize menos plaguicidas, que é muito tóxico. É verdade. Poxa vida, então hoje aqui nós estamos aprendendo. O Paraguai sempre foi, pra gente que mora aqui em Curitiba, um paraíso por várias razões, né? Então, um paraíso para a gente poder, né, ter acesso a vários produtos de uma forma, né, porque o Paraguai sempre foi um país de muita inteligência fiscal também, né? E hoje me parece que não é diferente, né? Não, de jeito nenhum. Acontece que no Paraguai temos só 3 impostos. Imposto de renda, 10%, imposto à empresa, 10%, IVA, 10%. Olha só. Muito simples. Verdade. Então, isso faz que muitas empresas do mundo se instalem em Paraguai. É muito mais em conta produzir em Paraguai e exportar para o mundo. A energia elétrica também lá é mais barata. É considerada mais barata de toda a região aqui do Sudamérica. Olha só. E é muito simples, o Paraguai oferece também muitos incentivos e benefícios fiscais
para o investidor estrangeiro e nacional também. Olha só, então sempre foi um país, a tradição do Paraguai é um país de inteligência fiscal, né? Inteligência fiscal e, de alguma maneira, temos que agradecer aos nossos sócios do Mercosul. Por quê? Porque Paraguai e Bolívia são os únicos países de Sudamérica que não temos saída ao mar. Então, de alguma maneira, para os nossos grandes, os gigantes, tanto Argentina, Brasil, Uruguai, que rodeiam o Paraguai, eles permitiram ter essas isenções ao feito de nós poder desenvolver-nos também. E de alguma maneira, através da hidrovia, também tiramos todos os nossos produtos. Ah, muito bem. Puxa vida, que bacana. E estamos hoje compreendendo melhor esse nosso querido vizinho, né? Que hoje mais do que bem representado pelo senhor embaixador Celso Santiago Riquelme, que nos acompanha aqui no Próxima Estação Hungria. Senhor embaixador, então nós aprendemos várias situações hoje a respeito do Paraguai, mas não posso deixar de lhe perguntar a respeito de um tema que me agrada muito, que eu gosto demais, que é a língua Guarani. Guarani. Então, uma língua oficial no Paraguai. Todo mundo se aprende formalmente? Todo mundo... Como é que funciona? O Guarani é idioma oficial desde 1992. É idioma oficial do Paraguai e também é idioma oficial do Mercosul. Do Mercosul também? Do Mercosul também, sim. Olha só. Então, o Paraguai... O 90% da população habla um Guarani, mas não aquele Guarani rico, aquele Guarani muito bem falado. Nós também misturamos muito. Nós chamamos eles de Jopará. Jopará, que é mistura. Jopará seria misturar. Misturar. Jopará. Então, às vezes misturamos algumas palavras em espanhol com algumas palavras em guarani. Olha só. Mas o guarani é muito difícil de falar, muito difícil de escrever. Olha, eu imagino. Mas sim, se ensina na escola e no colégio, mas agora também vão dar um ênfase mais forte para conhecer mais a profundidade da língua. Ah, olha só. Hoje estão investindo mais em melhores professores para conhecer mais, porque é uma língua milenária e infelizmente só no Paraguai que ficou essa tradição de falar. Porque temos também os tupis guaranis, mas temos desde El Salvador tem vestígios de que os guaranis viveram nessa região. Nossa. E foram descendo. Os guaranis são nômadas e ficaram na região onde estamos aqui hoje é Paraguai. E uma palavra, tem palavras guturales e gutonasais que só os paraguaios podem falar. Por decirte, doutor Marcos, é água. Água. É água. Mas muitas palavras, tem palavras que muitas pessoas não conseguem falar. Olha só. Então, e me parece, nas conversas que eu tive com um amigo, mas não quero dar o spoiler aqui, nas conversas que eu tive com um amigo, que o amigo também consegue entender o tupi, que era falado no Brasil aqui, né? Sim. Acontece que o tupi-guarani é primo-irmão do guarani. Eles são primo-irmão e aí, o idioma dá para perceber. Eu estava em Brasília e numa oportunidade, há muito tempo isso, eu viajei de Brasília a Goiânia e fui de ônibus e num momento subiram no ônibus um monte de indígenas e eu me comuniquei com eles em guarani. Olha só. Eles me entendiam e eu compreendia também. Conseguimos nos comunicar, falamos. Que bacana, que legal. Falamos e ele ficou muito estranhado.
E línguas milenárias, né? Recordando aqui aos nossos ouvintes, até onde é do meu conhecimento, aqui no Brasil se falava muito tupi, se falava as línguas gerais, né? Antes de ser obrigatória o uso da língua portuguesa, né? Exatamente. Então, e no Paraguai nós não tivemos essa imposição, né? Historicamente, as pessoas ainda desenvolviam. Então, em casa eu aprendo, se eu nasço no Paraguai, se eu nascesse no Paraguai, eu naturalmente falaria Guarani e espanhol. Naturalmente. Há pouco tempo eu assisti uma apresentação de Ana Castela. Ah, sim, sim. Uma menina muito bonita que canta música sertaneja, né? Uhum. E foi até lá um periodista paraguaio e falou para ela: manda mensagem aos teus fãs do Paraguai. E ela falou em Guarani. Olha só. Ela falou em Guarani porque ela, de menina, ela cresceu no Paraguai. Ela foi na escola no Paraguai. Porque acho que os avós dela estavam... tem uma fazenda lá, então ela era uma mais. Mandou abraço e falou que tem amigas dessa data até hoje. Que às vezes elas se juntam. Falou, Guarani, Jayaguatá, vamos a caminhar. É diferente, quer dizer, falou. Eu tive a feliz oportunidade, o cinema paraguaio também hoje, com grandes aí obras muito interessantes, né, para os amantes do cinema. E eu gosto muito de filmes de terror, senhor embaixador. Então, eu estava vendo um filme de terror paraguaio, realmente um filme bem assustador. Infelizmente não me lembro o nome agora, mas eles conversavam, quando falavam em espanhol, a gente conseguia sintonizar a estação. Claro. Mas, efetivamente, quando eles conversavam em Guarani, o que era a maioria do filme, ali, da história, realmente ficava mais difícil, né? Mas todo mundo entendia a assombração que tinha ali, não tinha problema, né? Claro. E aproveitando, deixo aqui o meu querido abraço aos nossos ouvintes lá de Distrito Chimite, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Meu querido amigo Valdeir de Jesus Brito, um forte abraço. Forte abraço aqui de Curitiba. Aos nossos amigos de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Na figura do nosso amigo Roland Lopes Bueno, também em Montes Claros, o nosso poderoso Martin Rasnos, que já esteve conosco aqui e em breve retorna. Senhor embaixador, deixa ele fazer um pedido, então, para fazer o gosto da língua. Das cidades do interior do Paraná, do interior de São Paulo, do interior do Brasil, nós temos vários nomes de cidades que são em tupi, né? Sim. Por exemplo, uma belíssima cidade do interior, uma cidade do interior de São Paulo, chamada Potirendaba. Então, Potirendaba, o senhor compreenderia esse nome como? Potê, a palavra potê seria as flores quando eles se abrem. Olha. Esse seria o potê. Olha só. Porque eles crescem fechadinhas. E quando ele abre, quando se desenvolve, e o potê quando está da melhor, no momento mais bonito falando de uma flor. Rendava seria o espaço ou o local onde sempre tem as flores florescentes, seria. Olha só. Potirendaba. O lugar das flores, local das floradas. Florescidas, né? seria. Que bonito. Florescidas, sim. Que bonito. Um abraço aos nossos amigos de Potirendaba também, sim, que nos acompanham. Puxa vida, é uma língua. E um recado, então, um bom dia, uma saudação aos nossos ouvintes em Guarani, senhor embaixador. Claro. Eu ia te falar, doutor, eu tenho certeza que essa rádio chega a todo o Paraná e a todo o mundo, a todo o Brasil. Sim. E com certeza deve ter algum paraguaio escutando essa... Com certeza. Então, para vocês e especialmente para esse meu compatriota, agora deve ter añuan barete porá. Enha que na já la de Paraguai sempre te não deve.
Puxa vida, olha, muito bonito, mas agora a gente precisa da tradução, hein, senhor embaixador? Sim, o que falava que enviava caloroso abraço para meus compatriotas, para todos, especialmente para o meu compatriota, e também fazendo ênfase que sempre trabalhe e deixe em alto a República do Paraguai. Ah, mas com certeza, só pelo seu exemplo, senhor embaixador, isso com toda certeza já acontece. Deixa eu ler. Bom, nós estamos hoje com o nosso senhor embaixador Celso Santiago Riquelme, nosso querido cônsul aqui no Consulado Geral do Paraguai, em Curitiba, no Paraná. E eu acho que nós podíamos conversar muito mais tempo, mas eu sei que o senhor embaixador abriu um espaço na agenda para nos acompanhar. Sei também que o tempo para o senhor embaixador urge, né? Não é o tempo do senhor embaixador, mas o tempo do serviço, né? Então, mais uma faceta aí aos que querem fazer a sua carreira, ingressar na carreira diplomática. O tempo não é seu, o tempo é do país a que você serve, né? Uma mensagem, senhor embaixador, para aqueles que nos acompanham, a partir da sua experiência de vida, de tudo que o senhor viu, das coisas boas, das coisas que não foram tão boas. Qual mensagem o senhor deixa para os nossos ouvintes, antes que a gente faça um breve intervalo para retornar aí com o nosso próximo Estação Hungria? Sim, como não. O único que eu posso recomendar em todos esses anos que temos que ter fé em Deus. Olha só, temos que tentar sempre fazer o melhor, sempre da melhor maneira, ajudando o próximo e sempre tendo o Deus pela frente, porque Ele é o único que pode ajudar para resolver as coisas que ninguém resolve. Temos um mundo maravilhoso, temos um país maravilhoso como o Brasil. Tentemos fazer da melhor maneira o nosso trabalho para que tudo que está do nosso redor também possa melhorar. Olha só, senhor embaixador Celso Santiago Riquelme, meu querido amigo, grande diplomata, historiador, linguista, um observador acurado, fino da sociedade. Nós só temos a lhe agradecer pela entrevista. Queria ficar mais tempo conversando com o senhor, mas o senhor falou, olha, Marco, não dá, né, meu querido amigo diretor Alexandre Domingues. Doutor Marco e ao amigo embaixador, muito obrigado, primeiramente, por essa qualidade que é o programa Próxima Estação Hungria, né? Eu, como diretor da rádio, fico muito feliz, né, com a sua presença através do programa Próxima Parada Hungria, só vem a trazer mais qualidade, né, para os nossos ouvintes. São informações que muitas pessoas gostariam de receber dentro de suas casas, dentro de seus trabalhos, e ter a oportunidade do senhor estar aqui conosco, né, e trazer, sim, recheando de cultura, né, e informação esse programa. Isso faz com que a Rádio Paraná Oficial saia mais uma vez na frente com esse programa belíssimo apresentado por esse competentíssimo Dr. Marco Schettino. E com certeza desejo ao senhor aí mais e mais, né, vezes que o senhor possa estar aqui conosco, transmitindo tanto conhecimento aos nossos ouvintes. Com certeza, um prazer, uma honra imensa. A contragosto que nós soltamos o senhor embaixador, senão seria cárcere privado, cárcere privado de um embaixador. Aí a coisa complica demais. Né? Os meus colegas juristas aí, então nós temos que deixar o senhor embaixador trabalhar. A contragosto, senhor embaixador. E hoje ainda falamos sobre Laszlo Krasznahorkai, ganhador do Prêmio Nobel húngaro, 19º Prêmio Nobel para a Hungria, na pessoa do senhor professor doutor Ferenc Pál, que falará sobre
essa premiação tão importante que foi para a Hungria agora na semana passada. E também uma sugestão de um dos nossos ouvintes aqui, quando eu falei que gostava de filme terror, nosso ouvinte, Roland Lopes Bueno, lá de Poços de Caldas, disse: conta a história de terror no ar. Mas eu acho que não dá, né, Alexandre Domingues, por enquanto, né? É o mês do Halloween, né? É o mês do então Halloween. Eu acho que foi aí, né? Mas por enquanto nós vamos ver como é que a gente faz isso aí. Vamos dar um jeito. Mas seria contado em outra língua? Assim, a gente teria que contar agora com o senhor embaixador ou em Guarani, porque eu tenho um filme de terror que eu vi em Guarani, que, olha, eu não entendia quando eles falavam Guarani. Quando ligava o espanhol ali, a gente consegue ver que a estação sintonizava. Mas no Guarani, mais a assombração que aparecia lá, muito bem feito. Enfim. Em Guarani, como é que fala rádio? Rádio seria Rendurá. Rendorá. Ah, Rendorá. De ouvir. Rendorá. Eu tenho até que anotar aqui Rendorá em Guarani. É que o senhor embaixador falou uma coisa muito verdadeira, né? Com certeza, nossos ouvintes que nos acompanham também devem ter falantes do Guarani, claro. Cidadãos do Paraguai, ou não, né? Como a Ana Castela, que brasileira, crescida no Paraguai, e que fala Guarani, né? Depois eu vou tentar, eu não vou me comprometer, né? Mas eu vou tentar, isso eu prometo que eu vou tentar. Através hoje, graças a Deus, nós temos aí várias tecnologias, né, através da inteligência artificial. Eu vou tentar traduzir depois esse programa, não vou prometer, em Guarani, através da inteligência artificial. Se eu conseguir, encaminharei ao Dr. Marco para que o Dr. Marco transmita ao senhor. Mas eu vou tentar, não posso me comprometer, não sei se eu vou conseguir. É que o Guarani é puxada, né? É que a inteligência artificial hoje consegue fazer tudo, né? Mas seria muito bacana esse programa, né? Ele ser traduzido para o Guarani. Já imaginou? Nós já temos um trecho aqui de um grande abraço que enviou o senhor embaixador aos ouvintes, né? E aos falantes de Guarani, enviado em Guarani. Lindíssimo, lindíssimo. Eu sou muito fã do nosso querido amigo embaixador Celso Santiago Riquelme. Uma personalidade, uma pessoa de uma sensibilidade ímpar, um grande amigo, um grande irmão. Senhor embaixador, a contragosto tenho que deixar o senhor trabalhar. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Alexandre. E eu me comprometo a que essa não vai ser a primeira de muitas outras que poderei estar aí com vocês. Vai ser um imenso prazer, uma imensa honra, como sempre. Então, hoje fazemos uma pequena pausa. O senhor professor Ferenc Pal, que falará um pouco sobre o Prêmio Nobel ao escritor Laszlo Krasznahorkai. Com os senhores, nossos queridos ouvintes, senhor professor doutor Ferenc Pal. Mais de 2 décadas depois de Imre Kertész, escritor húngaro ganhou novamente o prêmio literário de maior prestígio do mundo. Laszlo Krasznahorkai, o homem que escreve à beira do fim. Há escritores que descrevem o mundo, e outros que o observam desmoronar lentamente. Laszlo Krasznahorkai pertence a esta segunda categoria. Ele escreve como quem tenta decifrar o colapso da própria civilização. Sua literatura nasce do silêncio e da dúvida, da sensação de que o apocalipse não é um evento distante, mas algo que já começou dentro de nós. Em Shatan Tango, Tango de Satanás, 1985, uma vila miserável e enlameada se transforma em alegoria da Hungria pós-comunista. Cenário onde a esperança e corrupção dançam lado a lado. O leitor avança como quem atravessa um pântano. Cada frase é densa, hipnótica, mas irresistível. Já em A Melancolia da Resistência, 1989, uma cidade pequena mergulha no caos com a chegada de um circo e de uma baleia embalsamada.
O episódio surreal se converte em reflexão sobre o fascínio coletivo pelo poder e sobre o medo que paralisa as sociedades. A prosa de Krasznahorkai é feita de longos períodos, frases que se estendem até quase perder o fôlego. Ele escreve como quem tenta suspender o tempo e por um instante consegue. Influenciado por Kafka e Thomas Bernhard, ele constrói labirintos de pensamento onde o desespero se mistura à ironia e o caos se torna uma forma de beleza. Em Guerra e Guerra, 1999, uma arquivista viaja a Nova York para preservar um manuscrito esquecido, metáfora da arte que insiste em sobreviver, mesmo quando tudo parece condenado ao esquecimento. E em Seiobo lá embaixo, 2008, o sagrado e o humano se cruzam em cenas de uma delicadeza rara que vão de Kyoto a Veneza, unidas pela busca da perfeição e da paciência. O Nobel de Literatura de 2025 apenas confirma o que seus leitores já sabiam. Krasznahorkai escreve contra a pressa, contra o ruído, contra a desistência. Sua obra é uma forma de resistência espiritual, um lembrete de que pensar, contemplar e escrever ainda são gestos de fé no meio do caos. E uma citação: a literatura. Mais de 2 décadas depois de Imre Kertész, um escritor húngaro ganhou novamente o prêmio literário de maior prestígio do mundo. László Krasznahorkai, o homem que escreve à beira do fim. Há escritores que descrevem o mundo, e outros que o observam desmoronar lentamente. László Krasznahorkai pertence a esta segunda categoria. Ele escreve como quem tenta decifrar o colapso da própria civilização. Nove horas e 3 minutos. As Rapsódias Húngaras de Liszt são um conjunto de 19 obras escritas para piano, apoiadas em temas folclóricos húngaros. Vale a pena lembrar que, para compor essas 19 obras, Liszt gastou quase 10 anos da sua vida nessas composições. Em 2 grandes blocos. O primeiro bloco de aproximadamente 7 anos de duração, depois houve um intervalo de quase 30 anos. E aí, mais 3 anos para que Liszt finalizasse esse ciclo de 19 obras. Liszt compôs dessas obras transcrições, versões para orquestra, para duetos, trios para piano. E a versão original, que é a versão escrita para piano, se caracteriza por sua extrema dificuldade técnica. Vale a pena lembrar que Liszt era um grande virtuoso do piano. E dentre as 19 rapsódias húngaras, aquela por quem nutro uma especial afeição musical é a de número 11. Pela destreza técnica, pelo caráter dançante, também melancólico. E quando o mundo inteiro parou para celebrar os 200 anos de nascimento de Franz Liszt, eu tive a oportunidade de realizar uma série de recitais por diversas cidades. Todos esses recitais apoiados na obra de Franz Liszt. E em todos esses recitais eu incluí essa rapsódia. Então o que eu quero oferecer para vocês aqui agora é essa gravação que foi feita ao vivo da rapsódia número 11,
onde eu tomei a liberdade de agregar a esse áudio, né, dessa gravação, imagens da Hungria, da vida no campo, da vida na cidade, das pessoas, para que vocês possam desfrutar da maravilha que é essa cultura, a cultura húngara, o povo húngaro. Aproveitem!
Bom, agora é com vocês. Fica aqui a dica de que vocês conheçam as 18 outras rapsódias. E também uma extra que ele fez, Liszt, chamada Rapsódia Espanhola, maravilhosa, que ele compôs quando teve a oportunidade de ir até a Espanha. Fica agora essa lição de casa para vocês. Boa música! Então, meus queridos ouvintes, retornamos com a próxima estação, Hungria, que é Vetközi Megalo Magyarország. E hoje, então, conversamos, na realidade, com o nosso querido amigo, senhor embaixador Celso Santiago Riquelme. E também tivemos a participação do senhor professor, doutor Ferenc Pál, falando sobre o prêmio Nobel recebido pelo escritor László Krasznahorkai. É muito, muito, muito interessante saber que temos agora, a Hungria conta, se eu não me engano, meu diretor Alexandre Domingues, com 19 prêmios Nobel. Vai também um abraço, recebi aqui um... Vai ter prêmio assim em outro lugar, né? Pois, olha... Doutor, e o Trump que é um para ele, né? Pois, o Trump que é um o pessoal pra está ele. falando nisso, mas eu não sei muito bem quem que vota, como é que vai ser essa situação. Eu sei que... Ele tá brabo, porque ele não ganhou esse ano. A gente... Bom, mas tem todo ano, né? Então não precisa ficar tão nervoso, que a coisa vai dar certo. Eu queria lhe parabenizar, doutor, por essa entrevista maravilhosa com o embaixador do Paraguai, Celso Santiago Riquelme. É uma entrevista maravilhosa. Não esperava diferente, né, da sua capacidade cultural, né? Nós acabamos de acompanhar, né, um pouco, né, da música clássica, né, de Rapsódia Húngara. E aqui no intervalo eu estava conversando com o Dr. Marco, que é o apresentador maravilhoso desse programa. Obrigado. E ele estava me explicando, né, o que significa Rapsódia Húngara, né? Nós, lógico, eu como repórter, antes de qualquer coisa, sempre um interesse muito grande em aprender, né, e perguntar sempre. E ele me explicou que a Rapsódia Húngara é um estilo musical, né? Eu pensei que fosse como tem Chopin, Chopin é valsa 3, valsa 4, valsa... Aí tem o Primavera do Vivaldi. Sim. Aí pensei que fossem do mesmo álbum, né, de mesmos artistas, mas não, é um estilo musical. Então, para quem não sabe... É um tipo, né, de música, né? Como a gente tem... Como tem o sertanejo, o pagode... Como você tem até mais próximo, vamos dizer, o pessoal que é mais ligado ao folclore do Rio Grande do Sul, é o shot, ou o fandango, e aí na música na música erudita, você tem o minueto, você tem os prelúdios, e aí você tem as rapsódias. Então são tipos de peças que são desenhadas para determinadas funções, para atender determinadas, como na poesia, né? Na poesia você tem o soneto, que tem uma determinada forma, você tem outras formas poéticas que efetivamente atendem a um estilo, a um determinado gênero, a uma determinada, entre aspas, uma determinada função dentro da obra de um compositor ou de um escritor, né? Para quem não sabe, né, o Dr. Marco Schettino também é um pianista,
né? E é pianista? Pianista de final de semana. Final né? de Final de semana. semana, né? Doutora, a Simone Gans, ela diz que adorou conhecer um pouco do Paraguai. Ela diz também, ela agradece ao consulado da Hungria, no Paraná, por proporcionar estas entrevistas interessantíssimas. Muito obrigado a quem nos acompanha. O Roland Lopes Bueno, parabéns a todos pelo programa e grande abraço ao doutor Marco Aurélio. Vanessa Batelli, grande abraço nosso, Vanessa e seu primo Roberto. Sim, lá de Avaré, estão os nossos ouvintes no interior de São Paulo. Roland Lopes Bueno, em Poços de Caldas. Uma das maiores e mais bonitas, Avaré ou Avaré? Avaré. Avaré tem lá o alagado, né? Que é não é um rio, né? Que passa lá atrás, né? Eu conheço a cidade de passagem, só e do que o meu primo Roberto e a minha prima Vanessa falam, né? Lá é muito bonito. Eu tô já para ir lá, já algumas vezes, onerar um pouco a casa do meu primo, ficar lá, né? Quando a gente tem casa de parente é bom pra gente ficar, né? né? Mas também não ficar tanto tempo a ponto de colocar a vassoura atrás da porta, né, Alexandre? Com certeza. Não podemos. Dizem que a sogra tem que assim, não morar tão perto para que ela vá de pantufa e não tão longe que ela vá de mala. Pois é, o pessoal com a sogra ali é meio enérgico demais. Doutor Marco, na verdade, o programa é seu, não sei nem o que eu estou falando aqui, ele é intrometido. Mas é o meu diretor aqui, o diretor da rádio, é um grande prazer, uma honra ainda. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Claro. Né, e que deve ser a pergunta de várias pessoas que estão nos ouvindo. Eu já tive a vontade de tocar piano. Já tive essa vontade, né? Tive a alegria de nascer com um piano dentro de casa, né? Minha mãe tocava piano, depois minha mãe passou do piano para o teclado de igreja, aquele teclado de 2 andares, com um monte de pedestal. Sim, difícil. Uns 10 pedais, né? E o piano tem 3, né? E depois minha mãe se modernizou e virou tecladista. Olha aí, é um caminho que muita gente fez. Aquele teclado eletrônico, antigamente era Yamaha, Roland. Sim. Roland, né? Roland. E as pessoas que querem aprender a tocar piano, porque eu já conheço um pouco da sua história, sei que o senhor falou que é um pianista de final de semana, como existe o cantor de chuveiro, mas sei que sua capacidade vai muito além de tocar só no final de semana, pela quantidade de anos que o senhor, diariamente, pelo menos algum momento, né, alguns minutos da sua vida, se dedica a transmitir para os próximos ao lado, né, um pouco da qualidade musical que são as teclas do piano, que eu acho maravilhoso a qualidade musical que elas transmitem. Sim, né? sim, de fato. Mas quem quer aprender a tocar piano, vem uma pergunta. É muito difícil? Um piano é muito caro? É um instrumento só para gente rica? Porque tem esse negócio, né, que nem as pessoas falam do golfe, do tênis, esporte de rico, esporte não sei o quê e tal. Sim. E as pessoas às vezes se contentam em só aprender a tocar um violão, mas na verdade as pessoas até gostariam de ter um piano. Né? O piano é um instrumento muito completo, né, Alexandre? Ele é um instrumento que tem uma variedade e uma possibilidade de ser tocado que, assim, você aprende a tocar piano a tua vida inteira. Então, uns pianistas hoje, por exemplo, nosso pianista húngaro, Georg Oravets, que veio aqui para Curitiba, tocou na PIB, aqui em Curitiba. Você foi ver? Não, nós que trouxemos. Nós que trouxemos. Ele veio tocar. O consulado que trouxe. A Simone, né? Um abraço a Simone, a Vanessa, a Fátima, que nos acompanham lá do consulado honorário, do escritório. O pessoal lá que se virou em 30, lá conseguimos um piano que foi cedido graciosamente para levar na PIB. E o problema do piano, na realidade, assim, é o tamanho, o peso. É um instrumento pesado, é um instrumento grande, mas é um instrumento que oferece muitas possibilidades. E você vai ter que estudar a tua vida inteira. Caro, todo instrumento musical é. O piano, ele tem uma vantagem que o preço que você paga vai ser uma vez só.
As afinações você vai ter que fazer a cada 6 meses, se você estudar bastante, né? E também não é muito barato, mas também não é como todo instrumento musical é Começa a caro. partir do quê? De uns R$ 3.000. Um piano hoje novo, eu acho que está um pouquinho mais. É um piano O hoje- início, né, do valor. Não, nós sabemos que tem o piano de cauda, que O são piano de aqueles cauda é pianos de palco. Aí São eu- pianos de isso é 30, 40, estratosférico. 50 mil reais para começar. Dólares. Aí dólares. É dólares? É. Um piano de cauda você É não... dólares? Um piano de cauda é muito caro. Um piano hoje usado num estado de conservação, porque o piano dura muito também, tem isso, né? Sim. Então, eu tenho um piano Gavot que está no escritório lá, de Cedral. Um abraço para os meus amigos de Cedral, interior de São Paulo. Hoje estamos falando bastante do interior de São Paulo, né? Esse piano Gavot nós compramos, eu paguei R$ 4.000 na época, mas ele precisou de uma reforma. Então esse piano tem mais de 100 anos. 100 anos? Mais de 100 anos, um piano funcionando, um piano lindíssimo, um som lindíssimo, mas necessitou de uma reforma, e a reforma, para ficar muito bom, custaria mais uns R$ 8.000, mais ou menos. Na minha família, minha tia, eu lembro porque eu era pequeno, né? Minhas tias foram falecendo. Eu tinha 16, era uma tia-avó. Ela era uma pianista de ouvido maravilhosa. La Olha só. Comparsita, ela dava um show no La Comparsita. É o que é minha lembrança de infância, né? Mas ela tinha um piano, eu acho que não é casa que a gente chama, né? O tamanho das notas, né? Como é que é? O piano dela era um piano compacto. Eu acho que ele tinha 3 ou 4 escalas. É escala, né, que chama? O piano de apartamento ele continua com as oitavas, né? Que são as escalas. Cada escala são 8 notas, né? Eram 3 escalas. Eu acho que esse dela, que era um menorzinho. Ele é menor, mas ele tem a mesma quantidade de teclas. Mas o piano da minha mãe, que era o Eisenfelder, esse da minha tia eu não lembro. O Eisenfelder, ele era um preto, ele parecia um armário, né? Ah, não. Ele Esses parecia são um armário pianos com 2 lindíssimos. candelabros. Sim, lindíssimos. Com 2 candelabros vindo do corpo dele. Eisenfelder aqui de Curitiba. Daqui de Fábrica de Curitiba. pianos Era no aqui de Juvevé. Curitiba. Sim. Era no Juvevé, não sei onde que está agora. E engraçado que eu tenho essa memória, tinha um piano, daí a minha mãe tinha um piano marrom, não era marrom, aquela madeira. né? Um castanho. Minha tia, a irmã dela, tinha um piano preto, todos em Eisenfelder. Minha outra tia-avó tinha um outro piano que era uma madeira mais clara e não tinha aquele verniz da Eisenfelder, então não lembro se era Eisenfelder ou não. Olha só. E ele era mais baixo, o corpo dele. E essa minha outra tia, então, na família, todos tocavam piano, né? E eu me arriscava, por Elise, mas daí aquelas notas fáceis, né? Que todo amador, né? Por Elise, Carruagem de Fogo, Tema da Vitória, Sim. como é que é aquela? O bife, o pessoal fala, bife, que o todo bife. mundo toca. Daí tem aquela que... Sim, que você vai fazendo variação com a mão fechada. com a mão né? fechada nas teclas pretas, Isso, né? Exatamente. Então, assim, mas é difícil, doutor. Lógico, a gente sabe que para todo o que a gente quer na vida, né? Se a gente quer tocar um violão, a gente aprende, e tão rapidamente, ou quão rapidamente for também o nosso esforço, a nossa dedicação. Eu acho que para o piano também isso... Sim. Eu estudo piano há muitos anos e gosto, Só para vocês verem que o que ele falou, que ele é pianista de final de semana, estuda piano há muitos anos. Mas é verdade. E no outro programa ele falou que tocava pelo menos um pouquinho de piano todos os dias. Isso, Então, só para você imagine quanto esse homem toca de piano. Mas você sabe que eu vou lhe contar, por exemplo, um pianista do Quilate, do nosso Georg Goravets, que veio aqui para Curitiba e fez uma belíssima apresentação. Na época, nós fizemos uma filmagem e ele acompanhou um desenho do Tom e Jerry no piano. Para você ter esse nível técnico... Tom e Jerry no piano? Tom e Jerry, ele passava as imagens, né? E aí ele foi animando o desenho tocando piano. Foi muito bonito, muito bonito, muito bonito. Se a gente tiver o vídeo, eu acho que a gente tem, com certeza a gente tem na memória do Consulado Honorário, a gente conversa com o nosso pianista para passar um pedacinho aqui na rádio.
mas o nível de qualificação técnica e principalmente de interpretação e de dificuldade para fazer algo semelhante demanda aí de 8 a 10 horas de estudo por dia. É muita coisa. Realmente é um instrumento muito completo que demanda muita dedicação. Por isso que eu digo, eu toco um pouquinho, estudo há muitos anos, mas sou de final de semana porque não consigo estudar 8 a 10 horas por dia, que é o que um concertista, um Quer profissional ouvir um pouco a estuda música hoje. do Tom Jerry no piano? Olha, podemos, né? Colocar um pouquinho da música do Tom e Jerry No piano. no piano. O nosso pianista, Georg Oravets, um forte abraço. Rapsódia húngara, 2 no plano. Será que é isso? Anderson? Pois, não sei. Ah, olha aí. É essa? É essa mesmo. Ele tocou outras também. Essa é famosíssima. Belíssima. Rapsódia húngara número 2. Lindíssima. Lindíssima. E elas Difícil. também têm números, né? Sim. Elas têm E números. o compositor que vai classificando, geralmente são quem, não quem classifica a obra, mas quem vai ordenar a obra de determinado compositor que faz muito sucesso, né? Por exemplo, um grande compositor húngaro, Béla Bartók, Liszt, são compositores que transcendem, já não a contribuição para a obra humana é muito grande, né? Você tem muitas coisas que as pessoas, né, em geral, podem fazer no seu dia a dia, por exemplo, se alimentar, né? Mas algumas coisas que também os animais, os outros seres vivos também fazem, então se alimentam, né? Mas algumas coisas são realmente especiais para o ser humano, como uma das coisas que eu acho lindíssimas é o pão, né? Você não tem na natureza pão, quem faz o pão sempre é o ser humano. E a música. A música ela vem realmente ela é transcendente a essa existência. E a prova disso foi... O senhor só toca piano? Eu de tentei instrumento? tocar trompete, mas aí eu estava prejudicando aqueles que Ouvidos. convivem comigo. Os Né? O ouvidos pessoal das que pessoas. convivia comigo ali, Os não, próximos. não, o pessoal já reprovou ali a ideia. Então ali nós... Tenho lá o trompete, coitado, mas não só o piano que deu certo. Mais ou menos, né? Agora, o pessoal da música, por exemplo, o Liszt tinha uma mão muito grande, né? Então ele conseguia fazer algo que quem tem a mão grande, né, consegue fazer. É claro que você tem recursos técnicos para Os você dedos absorver. longos têm alguma coisa a ver com pianista? Porque eu lembro que minha mãe pegava assim, quando a gente via alguém com os dedos longos, tal, minha mãe pegava e falava assim: mão de pianista. Sim. Você tem recursos técnicos para compensar isso, mas é muito mais difícil. Quem tem a mão maior tem uma, vamos dizer, uma vantagem para tocar, para executar, claro que demanda o mesmo estudo, demanda a mesma dedicação. Piano é um instrumento que, para quem nos acompanha e quiser aprender a tocar, eu recomendo, porque para mim é uma terapia. E além disso, é um instrumento que tem inúmeras possibilidades e você sempre vai aprender. Já se apresentou para... Já. Nós estamos planejando fazer uma apresentação pelo Consulado Honorário da Hungria com outros artistas também, aí artistas de verdade, Mas você no também, ano que vem. Mas você também vai se apresentar. Vou tocar. Um abraço para minha professora Liris Leitsky, grande professora, pianista, Essa não é acompanhadora do Teatro cafezinho. Gaíra. A do cafezinho já morreu, né? Já. A professora Antônia Merres, querida professora Antônia Merres. Imagine quanto tempo ele toca de piano, porque essa do cafezinho era na sua infância, né? O professor do cafezinho era professor de húngaro. Ah, Minha de professora húngaro. Ah, tá. De piano. Com quantos anos o senhor começou 7 a tocar? anos eu comecei. 7 anos? 7 anos. Mas não alcançava nem o piano. Não, o pedal não alcançava. Então, tinha um banquinho, colocava eu um lembro, banquinho. eu embaixo lembro. do- Lembra? Lembra desses banquinhos que daí tinha, ele subia o banquinho, subia o assento. Subiu assim. Eu lembro que na casa da minha mãe tinha, era um banco de madeira, com estofado, né? E daí eu não lembro, eu acho que não era uma manivela, eu não lembro como é que subia aquele banco. O banco, a parte do Ele tem assento. um mecanismo ali que você consegue fazer nos dois lados, uma bolinha ali que ele sobe e desce. O único problema é só quem mora em apartamento, que ele tem que subir pela janela. O pessoal que
transporta o piano, e se for um piano, pessoal, hoje em dia se fala piano de apartamento. Piano de apartamento. Tem piano de prédio, tem um piano de apartamento. apartamento. E funciona. Tem umas marcas, uma Fritz Dobert mesmo, eles têm uns pianos que são mais compactos. É o piano normal, com mesma quantidade de oitavas, de teclas ali, com todos os recursos de um piano. Limitado, né? Não é um piano de concerto, tudo, mas é um instrumento perfeito para tocar. E o pessoal que te transporta, em 2 pessoas consegue transportar. Quem não sabe transportar é que acaba apanhando, né? Então, se eu for movimentar um piano aí comigo, a gente vai apanhar. Que pode até as teclas saindo do lugar, uma coisa assim, né? Ele se desmonta, você consegue desmontar a pessoa, o afinador, ele consegue montar e desmontar o piano inteiro, né? E no transporte, esse que é o problema. Na hora que você transportou o piano, você tem que afinar. E a afinação do piano não é a mesma coisa que você afinar, por exemplo, um violino, um violão, né? Você tem um pouquinho mais de trabalho ali porque o instrumento é maior, né? E também não é um violão para você pegar, colocar na capa ou no case, colocar em cima do armário. Não dá. O piano é um móvel na sala, sim. que você vai conviver com aquilo, sim, você também não vai ficar podendo arrastar de um lado para o outro, como você arrasta um sofá. Não dá porque realmente não é para desafinar, mas pode acontecer. E o piano, por isso que são móveis muito bonitos, né? Sim. São móveis sempre muito bonitos, eram muito Eu lembro daquele o candelabro, né, que vai no corpo do piano, que tinha lá em casa. E em cima tinha tampa, né? E em cima da tampa ficava assim, eu lembro até hoje, da minha infância, ficaram as pilhas de partituras. Pilha, ficavam as pilhas de partitura. Tá na mão. E o piano é maravilhoso. Não, o piano inclusive, a minha professora, tive vários. Como que é o nome dela? Professora Liris Leitsky, é a professora brasileira, de uma simplicidade, como todo grande artista, como toda pessoa muito bem aquinhoada, de uma simplicidade muito grande, e pianista acompanhadora do balé do Teatro Guaíra. Só. Imagina a capacidade. Capacitadíssima. Um abraço aos nossos amigos do Teatro Guaíra, um abraço à professora Liris Leite. E depois de velho, dá para aprender a tocar piano? Claro. Porque diz que tem algumas coisas que só quando você é novo, né, para você aprender. Porque Eu depois de velho você não aprende, né? Eu acho que é o contrário. Você tem muitas jovens pianistas hoje que tocam obras que são de densidade emocional muito forte, muito densas. É né? que a batida do piano é forte, né? Além disso, sabe que você quando toca piano, eu gostava muito, sempre gostei muito de Liszt. Né? Não por causa da Hungria. Também, né? Eu sempre fui um apaixonado pela Hungria, antes mesmo até de pensar em ser cônsul honorário da Hungria. E Liszt tem obras lindíssimas. Tem uma obra que chama Sonho de Amor, de Liszt, que é assim, olha, para quem está apaixonado, para quem está aí enamorado, para quem está querendo ficar apaixonado, ouça um Sonho de Amor, que é uma das obras mais lindas que se pode ter para serem executadas no piano. Laís Felipe te mandou um recado assim: tivemos também a oportunidade de prestigiar esse pianista aqui em Jaraguá do Sul, no palco da SCAR. Ah, muito bem, Laís, muito bem lembrado. Nosso pianista Georg Oravets, obrigado, Laís, um grande abraço aos nossos amigos de Jaraguá do Sul. Com certeza, ele fez acho que ele se apresentou na Casa São Paulo, na Casa Húngara em São Paulo, aqui em Curitiba na PIB, na SCAR em Jaraguá do Sul. Ele fez uma boa de uma caminhada interessante aqui, cultural, aqui pelo Paraná, por São Paulo, por Santa Catarina. E esse é um pianista e também de uma simplicidade, de uma capacidade. Assim, não sou 1/1000 do que ele é como pianista, mas ele é de uma simplicidade. Você toca desde os 7 anos. Você não é 1/1000. Não, nada. São 9 horas de piano por dia para ser bom? Para ser bom, sim. Você tem que estudar isso. E tem que ler partitura? Você toca de ouvido? Isso é uma coisa interessante que você falou. Eu tenho um ouvido bom, mas na Belas Artes, na Escola de Música e Belas Artes, na antiga Escola de Música e Belas Artes do Paraná, onde eu estudava piano. Não, você se preparou para isso? Eu estudei, né? Você não foi um pianista que chegou ali, pegou o piano e foi aprendendo sozinho? Não.
O piano é um instrumento que você precisa do conhecimento formal. Se você não tiver esse conhecimento formal, vai faltar. Claro, você tem gênios, né? Aí você está falando do extraordinário. Mas assim, das pessoas normais, como eu, que precisam, né? Você acha que é normal? E daí, formal. quando chega assim, no teu nível, uma pessoa normal, no meu caso, né, que não toca o piano, que não fala 9 línguas. Não, mas ele, quando chega na próxima Estação Hungria com essa voz, esse peso de comunicador, esse conhecimento, tem muito, muito ainda. E hoje eu te mandei 2 histórias que é o Alexandre que vai escolher qual das 2 que nós vamos ler logo mais aqui no nosso próximo Estação Hungria. Só que essa questão do piano, como a gente estava falando, né, o Georg Oravets, quando se apresentou, aliás, na Hungria, tive uma feliz oportunidade de acompanhar a professora Szilágy, Agnes Szilágy, num concerto lá na Hungria, que foi feito logo depois da pandemia, estava não se arrefecendo ainda, era um momento ainda de muita tensão, início de 2022, e um concerto lindíssimo, com obras de Béla Bartók, que foi feito por um aluno que havia perdido seu professor no Conservatório de Música, né? Conservatório Franz Liszt. Então, são momentos aí que marcam a vida da gente, exatamente pela densidade emocional que a música traz, pela transmissão de tantos sentimentos que muitas vezes fica difícil até de transmitir em palavras. Então, quando você me perguntou, Alexandre, se eventualmente o pianista tem que começar desde cedo, esse é o pensamento tradicional, né? Que o pianista precisa começar com os seus 6, 7 anos de idade para poder eventualmente se desenvolver, e até pela necessidade de estudo que precisa trilhar. Só que um dos maiores intérpretes de Chopin, da história da música, começou a aprender piano com 40 anos, o que era impensável até pouco tempo atrás. E também existe essa questão emocional, que na minha opinião, de leigo, de pessoa que agora é uma opinião, né, uma ideia, quando você é muito novo, você não viveu muita coisa, né? Você ainda não se apaixonou, você ainda não se desiludiu, você não se apaixonou de novo, você ainda não enfrentou as dificuldades que todos nós enfrentamos no dia a dia, para poder passar efetivamente com a música esse sentimento. Então, você tem grandes pianistas, inclusive os chineses hoje, tem pianistas que são exímios, mas eu acho que os pianistas com um pouco mais de idade, profissionais, que têm já uma história vivida, né, eles conseguem entender muito desse legado que foi deixado pelos grandes compositores e o grande legado da música, né? Quando você passa uma situação, você entende efetivamente o que o outro sente. E aí fica mais fácil de você interpretar, fica mais fácil de você transmitir com a música essa mensagem que na natureza, efetivamente, ela não existe. Quem faz é o ser humano, quem faz é o homem, a mulher, as crianças que tocam piano. Por isso aí, deixo também aqui minha recordação, uma pianista que é muito talentosa, conheci, filha de um querido amigo que já esteve aqui na rádio conosco, nosso querido Dr. Paulo Fernando Pinheiro Machado, a Anne Kirstine, pianista que se exige no piano, estuda demais, se dedica demais, mas que também é uma menina, né? Com 11 anos, 12, já está aí se despontando como uma pianista que será muito, muito promissora. E hoje, então, estamos aí tratando de diversos assuntos. Tivemos o nosso querido embaixador, senhor embaixador Celso Santiago Riquelme, aqui no próxima Estação Hungria. E, como sempre, vamos para o fim do nosso programa, caminhando para o fim da nossa transmissão de hoje, com a leitura de um trecho, um conto do livro O Oitavo Distrito de Deus, do nosso querido poeta, Dr. Daniel Levente Paul. As Ur Njortsadik Kerulet. História hoje, dei 2 opções. Hoje é o nosso grande diretor. Plano. Sabe por que eu escolhi Grande Plano? Ah, Porque tudo na nossa vida é um grande tem plano. que ser grande e que tem que ser
e tudo tem que ter um plano. É verdade. Então, um grande plano. Só uma recordação aqui que o pessoal me recordou. Exatamente hoje, coincidentemente, exatamente hoje, faz 8 anos que o nosso pianista Georg Gorovets se apresentou em Curitiba. 8 Exatamente anos? hoje. Exatamente hoje. A Vanessa Batelli falou assim, cidade linda, nossa represa. Ela falando da represa, que eu não estava lembrando da Lagata. Eu já vou lembrar o nome da represa, né? Mas a Vanessa ajuda a gente aí com o nome da represa, então, né? Represa de Guaramirim, se eu não me engano é Guaramirim. E ela falou para você com certeza. Vamos ficar uns 30 dias lá, então. Não, eu vou te dizer o seguinte, se for bem no pé da represa, você pode ir para ficar uns 6 meses. Isso aí, muito bem. Um abraço a todos da Avaré, abraço ao meu primo Roberto e a minha prima Vanessa. Grande plano. Premier Plano. Um cigano e uma cigana passeiam com o cão. Egy cigány fiú és egy cigány lány kutyát sétáltatnak. Vivi num lugar onde o mundo se abre em grande plano. Olyan helyen laktam, hogy onnan premiérplan nyílt a világra. O que é isso de grande plano? Mi az a premiérplan? É quando vês tudo sem querer olhar para lá. Hogy úgy látsz mindent, oda sem kell nézned igazán. Este foi, então, mais um conto do nosso querido poeta, Dr. Daniel Levente Pau, no livro Oitavo Distrito de Deus, da Biblioteca Panônica, As Ur Nyolcadik Kerület. Meus queridos amigos que nos acompanham, agradeço demais a companhia, a paciência e a vocês que quiserem alguma sugestão, críticas, correções ao Próxima Estação Hungria, por favor, é só escrever Próxima Estação Hungria @hungria.curitiba.br. E em húngaro, a magyarul ez a következő e-mailt címre magyarul kukac@hungria.curitiba.br. Muito obrigado. Este foi o nosso Próxima Estação Hungria e na semana que vem teremos mais novidades. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e nos encontramos na semana que vem. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Próxima Estação. Hungria következő állomás Magyarország. Agradeço a todos os ouvintes pela companhia nesta manhã. Na próxima quinta-feira, das 8 às 10 da manhã, estaremos juntos novamente, direto de Curitiba para o mundo, com mais entrevistas, entretenimento, notícias